E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos Corinthians e Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, é isso aí, né? Terceira rodada da fase de grupos na Neoquímica Arena. Vamos enfrentar um adversário conhecido, né? Enfrentamos o Racing ano passado também pela Copa Sul-Americana. E calhou de, no sorteio, enfrentar eles de novo, certo? E o Corinthians precisa urgentemente de uma vitória se quiser se classificar, né? Se quiser se classificar, precisa sim vencer o Racing do Uruguai em casa, tá? Para começar, vamos com a possível escalação, né, galera? E eu não faço a menor ideia da escalação que vai ser, tá? Eu imagino que vai ser a mesma coisa que foi contra o Sport, né? Então, com apenas uma mudança, né, que é no gol, né? Hugo Souza tá de volta, né? Parece que ele se recuperou, tá? De contusão, então ele deve iniciar jogando. Então a possível escalação é Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, André Carrijo e Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto, né? Eu botei essa escalação pensando em força máxima, né? E eu acho que vai manter o mesmo time, né? O interino, né? Deve continuar aí para esse jogo da Sul-Americana, tá? É que assim, as minhas dúvidas é em relação para domingo, porque domingo tem o Flamengo no Maracanã. Então não sei se há alguma possibilidade de, sabe, poupar jogadores pensando no Flamengo. Não sei, tá? Isso aí talvez, essa escalação é pensando talvez em força máxima. Mas se poupar jogadores, talvez entre um André Ramalho ou um Matheus Bidu, deixa eu ver, o Maicon. O Maicon não, pelo amor de Deus, o Maicon não. Se o Maicon entrar, já vou... Mano, se o Maicon for titular, já vou começar o jogo estressado. Sei lá, né, enfim, Thales Magno talvez? Parece que o Thales Magno se recuperou da pneumonia, né, que teve aí no final de semana, enfim. Bom, não sei, isso é uma escalação pensando em força máxima. Como não tem o Rodrigo Garro e o Coronado, melhor nem falar do Coronado, né? Enfim, então pensando em força máxima é esse o time, mas, claro, pode ser que jogadores podem ser poupados pensando aí no Flamengo, que é um adversário bem complicado no domingo, tá? Enfim, e agora vamos para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Racing do Uruguai, tá? E ao todo na história, 4 jogos disputados, tá? Com 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e nenhuma do time uruguaio. Gols no confronto 10, 8 do Corinthians e 2 do Racing, tá? E os jogos entre Corinthians e Racing do Uruguai, vamos ver aqui, tá aqui, ó. Os 4 jogos. Teve 2 jogos pela Libertadores 2010, sim, né? O primeiro jogo da Libertadores de 2010 contra o Racing no Pacaembu, né? E eu lembro que logo no início do jogo tomamos 1 a 0, logo no início do jogo, uma falta acho que do meio de campo, os caras jogaram na área, o Felipe saiu mal ali, o Felipe era o goleiro na época, né? E o Racing 1 a 0 na gente logo no começo, e o Elias, né? Lembram do Elias, né? Fez 2 gols, virou o jogo e o Corinthians venceu 2 a 1. Aí, ainda pela Libertadores 2010, no Uruguai, vencemos 2 a 0, gols do Elias e do Dentinho, tá? Aí, teve os 2 jogos pela Sul-Americana do ano passado. 1 a 1 no Estádio Centenário ano passado, né? Gol do Yuri Alberto. E o 3 a 0 na Neoquímica Arena, né? O Rodrigo Garro marcou um golaço de falta. Teve, se não me engano, um gol contra também, né? E o Igor Coronado, o Coronado marcou um golaço no lance individual, fechando a vitória aí 3 a 0 contra eles em Itaquera ano passado. Vamos reencontrar esse time aí jogando em casa, tá? Agora, galera, vamos ver a tabela da Copa Sul-Americana, né? Estamos no grupo C, tá? E é o seguinte, tá? Jogamos na quinta, às 7 horas da noite o jogo em Itaquera. 7 horas da noite pra quem vai no estádio é maravilhoso, né? Horário de pico, meu Deus do céu, é maravilhoso, 7 horas da noite. Enfim, o outro jogo do nosso grupo é nessa quarta, às 7 horas, Huracan e América de Cali na Argentina, tá? Bom,
Eu estarei postando esse vídeo 1 hora antes desse jogo começar, né? Enfim, que eu posto sempre às 6 horas. Esse jogo começa às 7, nessa quarta-feira, tá? Bom, pensando assim em bons resultados pra gente nesse jogo, entre Huracan e América, talvez um empate seja melhor, né? Entre Huracan e América de Cali. Talvez um empate seja melhor pra gente, tá? Porque o Huracan vai a 7 pontos, o América de Cali vai a 5 e o Corinthians, se vencer, vai a 4. Certo? Então fica bem aberto ainda as vagas aí, tá? Pensando em uma vitória aí, talvez uma vitória do Huracan seja melhor, né? Porque aí se o Corinthians ganha do Racing, empata com o América de Cali, fica 4 a 4, aí depois pega o próprio América de Cali em casa, né? Porque o próximo jogo é justamente contra o América de Cali em casa. Então se o Huracan vence, o Corinthians vence, vai ficar Corinthians e América de Cali com 4 pontos, e o Corinthians pega justamente o time colombiano na próxima rodada, né? Então assim, pra mim o melhor resultado é o empate entre Huracan e América de Cali. Mas pensando no vencedor, se tiver que ter um vencedor, talvez o Huracan seja melhor, né? Eu acho, pelo menos. Enfim. E claro, o Corinthians tem que fazer a parte dele, porque se o Corinthians não faz a parte dele, aí eu mando todo mundo ir tomar no cu. Porque aí fica difícil. Pegando o time mais fraco do grupo, entre aspas, né? Pô, tem que ganhar em casa. Se não ganhar em casa, pelo amor de Deus, aí fica difícil. Aí fica difícil, né? Enfim. E falando do nosso adversário, né? O Racing do Uruguai. Vamos ver aqui sobre ele, tá? O Racing, vamos ver os últimos jogos do time uruguaio? Vamos ver aqui, tá? Racing Clube de Montevideo, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. O último jogo do Racing foi contra o Juventude. Sei lá como é que fala. É Juventude sem o E no final, né? Tem o Juventude no Brasileirão com o E no final. Isso aqui é demudo. Perdeu pro Juventude 1 a 0 fora de casa. Antes empatou com o Liverpool 1 a 1 em casa. Os dois pelo Campeonato Uruguaio. Aí perdeu pro Huracan na Sul-Americana de 5 a 0 e venceu o Plaza Colônia 1 a 0 fora de casa pelo Campeonato Uruguaio. Então os últimos 2 jogos aí do Racing pelo Campeonato Uruguaio, perdeu pro Juventude 1 a 0 e empatou com o Liverpool 1 a 1, tá? Deixa eu ver aqui. Classificação, tá? Classificação do Campeonato Uruguaio. Tem 16 times e o Racing do Uruguai é o 5º colocado, tá? Racing tem 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tá em 5º lugar o Racing aí à frente do Peñarol, né? Peñarol, se não me engano, é o atual campeão uruguaio, não é? Enfim, quem tá liderando a competição é o Liverpool. O Liverpool tá liderando o Campeonato Uruguaio. Aliás, pelo que eu tô vendo, o Racing pegou justamente, nos últimos 2 jogos, os 2 primeiros colocados, né? O Liverpool e o Juventude. O Juventude é o 2º colocado aí, o Racing é o 5º. Tá? Esse é o time que iremos enfrentar aí, tá? E bom, galera, antes de falar mais sobre o Racing do Uruguai, eu quero falar sobre técnico. Sim, técnico. Bom, nesse final de semana aí, principalmente no domingo, criou um negócio de que o Corinthians estaria negociando com o Tite. Sim, o Tite. Aparentemente seria o Dorival a primeira opção, mas depois surgiu o Tite, o Adenor, né? É isso aí, o Tite desempregado aí. E parece que teria uma reunião na segunda-feira, essa reunião aconteceu, coisa e tal. E na terça-feira, parece que o Tite assinaria o contrato e já iria até treinar o time aí, já iria estar até na beira do gramado contra o Racing na quinta-feira. Pois é, parece que não rolou, né? Não rolou, segundo notícias, o Tite teve uma crise de ansiedade e conversando com a família resolveu parar aí a carreira por questão de saúde aí mental, né? Enfim, gente, algumas coisas para ponderar sobre essa recusa, essa nova recusa do Tite para voltar ao Corinthians. Seria muito fácil eu vir aqui e xingar, detonar o Tite, né? Por mais uma vez recusar o Corinthians. E também seria muito fácil eu chegar aqui e defender ele, né? Até porque não se brinca com saúde, enfim, né? Até porque crise de ansiedade, estão dizendo que ele teve isso. Crise de ansiedade eu também tive. Eu já tive na minha vida crise de ansiedade, é uma merda, né? Eu não sei se é normal muitas pessoas terem crise de ansiedade em algum momento da vida. Eu acho que é normal,
né? Talvez vocês que estejam me assistindo já tiveram crise de ansiedade em algum momento na vida, mas enfim, eu já tive, sei que é uma merda. Assim, eu não vou ficar detonando o Tite, também não vou ficar defendendo. Assim, o que eu sei, galera, é que é o seguinte. O Tite, eu acho que essa era a última chance dele voltar pro Corinthians. A última chance, né? Porque ele já recusou voltar em 23, preferiu o Flamengo. Beleza, foi escolha profissional dele, né? Tá tudo certo. Escolheu o Flamengo, foi uma merda lá, enfim. Aí ele tava desempregado desde outubro do ano passado, não é? Eu acho que era. Enfim. E aí, claro, a maioria da torcida, ou boa parte da torcida, não gostou dele ter preferido o Flamengo e tal. E aí eu pensei, caramba, vai tentar o Tite de novo. Se ele não vier, né? E parece que tava tudo certo pra ele vir. Parece que tava tudo certo. A família dele até com mala pronta pra São Paulo. E aí ele teve essa crise de ansiedade que estão dizendo, né? Então eu acho que não tem nem mais clima pra ele voltar um dia pro Corinthians. Eu acho, pelo menos. Porque da próxima vez que precisarmos de um técnico e ele estiver disponível, mesmo o Tite sendo o maior da história do Corinthians, e ele é, tá? Só pra deixar bem claro, a história merece ser respeitada, eu acho que não tem mais clima pra ele voltar, né? Eu também acho que ele nem precisa ele voltar, né? Eu adoraria o Tite de volta agora, eu adoraria. Seria a minha escolha número 1 pra voltar. Mas eu sei também que, assim, se ele não voltar, tá tudo certo, gente. O Tite já construiu a sua história no Corinthians, já conquistou seus títulos pelo Corinthians, entendeu? Não precisa voltar, necessariamente. Já construiu sua história. E como eu falei, eu acho que nem tem clima mais pra voltar perante a torcida, né? Entendeu? A torcida vai pensar assim, não adianta ficar se humilhando pra Tite, temos que ter amor próprio, temos que olhar pra frente, enfim. Então assim, perante a torcida, esquece Tite de volta um dia e talvez seja até melhor, né? Talvez seja até melhor, né? O Tite não é o mesmo dos últimos anos, né? Enfim, então, no Flamengo ele fracassou. Então, se ele... É que, claro, a gente acha um pouco estranho, né? Que ele tava desde outubro parado, né? Aí, bem no dia que ele vai assinar com o Corinthians, ele tem essa crise e resolve. Não, agora eu quero realmente paralisar minha carreira. Né? Dá a gente o que pensar, que é muita coincidência. Ou não é verdade? Dá o que pensar. Né? Por que não chegou no Corinthians e falou, eu paralisei minha carreira, eu não tô legal mentalmente, de saúde, coisa e tal, então o Corinthians nem abriria conversa com ele, nem perderia tempo com ele. O Corinthians perdeu tempo nessa, gente. Já poderíamos ter um técnico. Porque o Tite já não abriu o jogo. Mas não, esperou no dia que ele ia assinar pra ter uma crise de ansiedade, pra falar, não, eu não posso, desculpa. Aí, coincidências demais, Mas enfim, gente, dá o que pensar, aí fica difícil pensar numa volta dele um dia. Então assim, eu acho que é impensável pensar numa volta do Tite um dia. Enfim, então é isso, temos que olhar pra frente. O Tite já construiu sua história, tá aí, tem que ser respeitado e ponto, tá? A história dele é respeitada, ponto. Mas ele, que siga a vida dele, que seja feliz, e o Corinthians, vamos seguir em frente também, tá? Até porque o Tite não é o único técnico no mundo, tá? E enfim, e falando mais de técnico, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nada acertado com ninguém, tá? No momento que eu estou gravando, tá? Pode ser que quando eu postar esse vídeo, já esteja acertado com o técnico, tá? Mas no momento que eu estou gravando, não tem nada certo com ninguém. Pelo que eu vi, parece que o Fabinho Soldado viajou para Florianópolis para negociar com o Dorival Júnior, né? Então parece que a bola da vez é o Dorival, né? Já era, na semana passada voltou a ser o Dorival, né? Talvez, quando esse vídeo tiver postado, talvez já fechou com o Dorival, não sei. Enquanto eu estou gravando, não tem nada fechado com ninguém, tá? Só pra deixar bem claro. Se na quinta-feira, no vídeo de pós-jogo aí do confronto contra o Racing, já tiver acertado, aí eu falo melhor do novo técnico, enfim. Enquanto eu estou gravando esse aqui, não tem nada acertado com ninguém, então eu não posso falar nada, tá? Ainda, mas... Enfim, né, gente? Vamos esperar aí se fecha com o Dorival Júnior. Talvez já tenha fechado enquanto eu postar esse vídeo. Se não, vamos ver aí. Enfim, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Bom,
Falando aí agora do confronto contra o Racing do Uruguai. Bom, se o Corinthians quiser classificar, é obrigatório vencer. Ponto. Não tem mais o que falar. É obrigatório vencer. Você quer classificar, Corinthians? Então vence. O empate é dizer pra torcida, estamos eliminados praticamente. Né? Então assim, é obrigatório vencer pensando numa classificação. Não sei o time que vai a campo, não sei se é força máxima, não sei se jogadores serão poupados, mas pensando numa classificação, tem que vencer. Aliás, os próximos 3 jogos temos que vencer. O Racing em casa, o América de Cali em casa e o Racing no Uruguai. Vencendo esses 3 jogos, vai a 10, aí pega o Huracan na última rodada. Aí, vamos ver o que acontece até lá, dependendo dos resultados, né, do grupo. Bom, vou dar meu palpite aqui, eu vou apostar, sei lá, né, cara. Será que o Corinthians toma gol na volta do Hugo Souza, né? Parece que o Hugo Souza vai voltar. Será que toma gol? Eu vou apostar que não, vai. 2-0 Corinthians, e aí, vamos lá. Vamos lá, gol do Yuri Alberto e do Memphis, vai. Yuri Alberto e Memphis, 2-0 Corinthians é o meu palpite, tá? Então é isso, galera, é isso aí, tá? Comente o que vocês acham que vai dar esse jogo, tá? E se esse vídeo, quando eu postar, um técnico já estar certo com o Corinthians, vocês comentem aí sobre o novo técnico, tá? Porque no momento que eu estou gravando, nenhum técnico tá certo. Mas quando eu for postar, que é às 6 horas nessa quarta-feira, talvez o técnico já tenha fechado, tá? Eu estou gravando, não tem nada certo. Quando eu postar, talvez já tenha, tá? Acho que vocês entenderam bem. Então, se quando eu postar um técnico já foi contratado, vocês comentem sobre ele aí também. Eu vou comentar no próximo vídeo aí, que é o vídeo de pós-jogo aí da quinta-feira, tá? Mas se nenhum técnico for fechado, comentem as opções que vocês acham que o Corinthians pode trazer, né? Enfim. Bom, e também comente, claro, o palpite de vocês. O meu é 2-0. 2-0 pro Corinthians. Gols do Yuri Alberto e do Memphis Depay, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!